Olá, meus queridos. Mais um vídeo para o canal Yukias Magala aí para vocês. Estou falando com vocês aqui nesse importante tema que vai ser hoje, que é uma manchete, né? E que foi destaque nos principais jornais e países pelo mundo, em especial aí o jornal The Washington Post, que traz essa informação. O que tem acontecido, né? Estou com a informação aqui do site UOL. Olha só o tema. Saiba quem está na lista como possíveis alvos do sistema espião Pegasus. Jornalistas, empresários, defensores de direitos humanos, líderes religiosos e até chefes de Estado de países estão entre os possíveis alvos de espionagem feita com o polêmico programa Pegasus, desenvolvido pela empresa israelense NSO Group. A informação foi publicada pelo The Guardian desta segunda-feira, de 19. Ele integra um consórcio internacional de 17 veículos de comunicação criado para divulgar a lista dos alvos de espionagem obtida pela ONG de mídia Forbidden Stories e pela Anistia Internacional. O consórcio investigativo, que inclui ainda publicações como o Washington Post e o Le Monde, teve acesso a uma lista com mais de 50 mil números de telefones em mais de 45 países. Não é possível saber quantos destes números foram invadidos. A presença na lista indica uma intenção de invasão, mas não revela se houve a tentativa ou se ela foi bem sucedida. Vamos lá, os alvos que constam na lista deste software de espionagem israelense. Segundo a publicação, há mais de 180 nomes de editores, repórteres investigativos e outros jornalistas no arquivo. Entre eles, o da editora do Financial Times, Rola Khalaf, que na época era vice-diretora do jornal, e Edwin Plenel, um dos mais conhecidos jornalistas franceses, ex-diretor do Le Monde e fundador do site Mediapart. Há também jornalistas de veículos como Washington Post, CNN, New York Times, El País, Bloomberg, Washington Post, Le Monde, France Press, Associated Press e a Reuters. No Azerbaijão, governado pelo ditador Ilham Aliyev, vários ativistas aparecem nos dados. Alguns deles, inclusive, tiveram correspondência ou fotos íntimas publicadas. Em 2019, por exemplo, fotos íntimas da ativista da sociedade civil e jornalista Fatma Movlamli então com 18 anos, vazaram. Isso é só para você ter uma noção do que está acontecendo, tá bom? Vamos lá. Da Índia consta o nome de Rahul Gandhi, o principal adversário político do primeiro-ministro Narendra Modi. Ao menos 5 de seus amigos e outros parlamentares do seu partido também foram e estavam na lista como possíveis alvos dessa espionagem. Então, o que aconteceu, né? Por que essa espionagem aconteceu aí? Na verdade, a empresa israelense NSO Group, ela foi criada há um tempo atrás por 3 ex-combatentes da FDI, né, o Israel Defense Force, as Forças de Defesa Israelense, e estes 3, né, que pelo jeito são 3 geniais da tecnologia da informação, de programação e software, eles desenvolveram um sistema de espionagem que, a princípio e até hoje, né, ele só pode ser vendido ao governo, aos governos, ou seja, ele é específico para ajudar os governos pelo mundo no combate ao crime organizado, ao terrorismo, ao narcotráfico e impedir, né, o caos e crimes contra o governo, contra a sociedade nos países, e por isso que ele é somente vendido aos governos. Inclusive, a licença para o uso deste software israelense chamado Pegasus é de 8 milhões de dólares por ano. Então, o governo paga 8 milhões de dólares por ano para ter essa licença e poder usar. Um sistema israelense, cujo nome é um nome de uma entidade, né, de um personagem da mitologia grega, Pegasus, um cavalo alado, um unicórnio com asas, que diferente dos atuais malware, os cavalos de Troia, né? Este é um cavalo que voa, é um cavalo que não condicionado a limites, não há limites para ele traspassa todos os limites. E o que é interessante neste programa israelense é que ele age da seguinte forma, ele é um spyware.
Este spyware, quando ele é disparado, enviado para um celular, seja ele um iOS, que é do sistema Apple, ou um Android, dos celulares aí de outras marcas, né? Ele quebra, ele consegue reconhecer todas as falhas em um aparelho celular, seja de qual sistema que ele for, de qual sistema operacional ele tiver, ele reconhece as falhas, ele invade o sistema, ele vai se acoplar e, por exemplo, no sistema do celular como forma de atualização, e ele obriga, quando ele entra, ele obriga o dono do aparelho a aceitar a política dele, as condições. Por exemplo, ele vai fazer uma atualização, ele bloqueia a tela e aparece uma informação, e para a pessoa continuar usando o celular, a pessoa tem que dar um aceite para se livrar daquela imagem. Quando a pessoa dá aquele clique, este aparelho ganha então a permissão, mesmo que a pessoa não perceba, ele ganha permissão para ligar e desligar câmera e microfone do celular, para vigiar aí o tempo que ele quiser. Ele tem acesso às fotos, vídeos, e-mails, mensagens nas redes sociais e também a todos os SMS, né? Então, para você ver a capacidade desse sistema israelense de espionagem. Inclusive, tá, irmão, só para vocês terem uma noção, a equipe do governo brasileiro foi para Israel. Um dos encontros entre o governo brasileiro e ministros israelenses foi porque o Brasil queria comprar. E vários governos pelo mundo entraram em contato com a NSO Group, essa empresa israelense, que desenvolveu o software Pegasus e comprou esse sistema. Quais foram os países que compraram, né? São vários os países que compraram. México, Índia, Marrocos, Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, entre Hungria. E para que essas pessoas compram, né? Inclusive, olha só, a própria informação falando aí que este sistema foi usado pela Arábia Saudita na questão do jornalista que foi morto, esquartejado, Jamal Khashoggi, lá na embaixada, né, árabe em Istambul, na Turquia, quando ele ia pegar alguns documentos para se casar, e aconteceu isso com ele. Só para você ter uma noção de como que isso funciona. E entre os líderes mundiais que estavam sendo vigiados, o Emmanuel Macron da França, o celular dele foi sim invadido por esse software, e ele, assim como Charles Michel e outros 14 ministros, alto escalão da França, estavam sendo vigiados pelo governo marroquino, do Marrocos, né? Para ter informações possivelmente da Europa. Nós tivemos recentemente aí o Marrocos abrindo as fronteiras e mandando imigrantes ilegais para o enclave ali da fronteira com a Espanha, e é muito interessante isso, né? Poucos países têm a capacidade de desenvolver isso. O problema é que quando esse sistema foi criado só para combater o terrorismo, o narcotráfico, o crime organizado, etc e tal, foi até interessante. O problema é que ele começou a ser usado pelos governos, os governos compraram ele da empresa israelense para, sim, ter informações, vigiar a sua própria população, vigiar a oposição política, ou seja, as pessoas que estão no poder, elas querem esse software para vigiar o que a oposição. Imagine que você tem um dissidente político que quer te derrubar, e para isso, se você tiver informação e invadir o sistema dele, as conversas, os e-mails, você vai com certeza estar muito mais à frente, tá bom? Olha só quem queria isso aqui. Nomes do Brasil não figuram na lista publicada. Em maio passado, o vereador carioca Carlos Bolsonaro participou de negociações para que a empresa israelense NSO participasse de uma licitação do Ministério da Justiça para a compra do Pegasus. A empresa brasileira responsável por comercializar o Pegasus, entretanto, se retirou do processo licitatório. Na época, a atuação do filho do presidente Jair Bolsonaro gerou insatisfação por parte de militares que integram o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, e a ABIN, Agência Nacional de Inteligência, já que os órgãos ficaram de fora das tratativas. Então você imagina, a empresa disse que o governo israelense não tem nada a ver, né? O Ministério da Defesa, o Benny Gantz falou sobre isso, que não tem como controlar.
Mas você imagina que essa empresa tem informações de vários presidentes, ministros, das populações mundo afora, e talvez o seu celular pode estar sendo vigiado por isso e você não percebe. Esse software Pegasus, quando ele percebe que ele foi notado no sistema, ele sozinho se autodestrói e apaga todos os rastros dele no aparelho celular. Então não tem como você encontrá-lo. Quem publicou essa matéria e denunciou esse software foram 180 repórteres de várias emissoras dizendo que estavam aí sendo atacados. Na verdade é que é uma guerra por informação. Então imagina que quem tem informações dessas pessoas, ou uma pequena considerável pequena empresa de Israel, consegue, se ela vende, né, essa informação, esse software para um governo, esse governo pode usar e ele vai ter informação e acesso a tudo. Se alguém for cometer algum crime ou inventar aí um manifesto, eles podem se antecipar, prender aqueles que estão dissidentes criando isso, bloquear aquela informação, destruir aquelas mensagens enviadas. Então é um poder muito grande. Ao mesmo tempo, a pessoa que vende essa tecnologia, ela tem acesso a todas as informações. Então entenda que eles têm informações de vários, esses presidentes do mundo todo que estão em guerra usando essa tecnologia israelense. É claro que essa empresa israelense também tem informação. Ao que parece, essa informação vai ser levada aí a uma corte, né, corte internacional, e vai ser julgado. Então, isso me faz lembrar quando o ex-agente da NSA, né, Edward Snowden, denunciou que o governo americano estava vigiando, né, espionando vários governos pelo mundo, inclusive a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, na época, em 2014. Né? Então, para vocês terem noção do que nós estamos vendo neste mundo, tá bom? Governos e essa empresa e a pessoa, se forem a fundo, tanta coisa descoberta e tanta coisa que pode vir à tona, mas poucas empresas e poucos países no mundo têm a capacidade de desenvolver uma tecnologia dessa. Para mim e para você, no que isso implica, né? Para que você entenda que nenhum aparelho no mundo tem proteção. Esse sistema israelense ele é capaz de quebrar qualquer criptografia, seja mensagem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Telegram. Esse tipo de tecnologia ele entra em qualquer celular, em qualquer sistema operacional, inclusive os da Apple, que se dizem aí serem os mais seguros do mundo, foram quebrados facilmente, e essa empresa ela tem acesso a informações sigilosas importantíssimas de diversos governos pelo mundo. Tá aí a informação, tá bom? O grupo NSO, que afirma vender sua ferramenta para 60 clientes em 40 países, disse que cortará clientes que fizerem mau uso do Pegasus. Em uma carta direcionada ao consórcio, o grupo apontou considerações contratuais e de segurança nacional para justificar que não pode confirmar ou negar a identidade de seus clientes governamentais. É claro que ela não vai, de forma alguma, dizer que fez isso, mas é muito claro que vários governos pelo mundo vão usar essa tecnologia e logo mais vai ser até abafado, porque isso é uma tecnologia que dá um poder gigantesco para os governantes do mundo, é um controle absurdo, inclusive de espionar inimigos políticos, grupos num país que possam causar algum distúrbio. Todo mundo, quem usa essa tecnologia, entenda que você está totalmente desprotegido. Essa é a informação de hoje para vocês e tenham todos um excelente dia.